versículo com você. Fica muito, muito ligado, irmãos. Essa palavra falou tanto no meu próprio coração. Hoje de manhã, Deus falou tanto no nosso coração também. Eu tenho certeza absoluta que depois dessa palavra, essa palavra de Deus, ok? Não a palavra do pastor Jackson, mas depois dessa palavra de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem recebe essa declaração, essa profecia na sua vida, ok? Então, Juízes capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte. Juízes 6, 15. E ele lhe disse, é Deus falando com Gideão, desafiando Gideão para uma grande missão. Então o Gideão disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito obrigado, Senhor, por essa noite que está tão especial, essa noite de Páscoa, essa noite que nós celebramos, Senhor, a Tua ressurreição, o Teu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, tão especial. E nós queremos clamar nessa noite que o Senhor fale no nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, que o Senhor revele esses princípios no nosso coração, em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, nós proibimos qualquer tentativa do mundo espiritual de atrapalhar que essa mensagem seja semeada no coração de cada um de nós e produza frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, deixa eu começar aqui falando o seguinte. É muito interessante essa história aqui do Gideão. A situação dele é a seguinte. Eles estavam sendo escravizados pelos midianitas por 7 anos. Quantos anos? Irmão, 7 anos de uma crise total. Não, a gente não sabe o que é crise. São 7 anos de escravidão. A sua Bíblia diz, no versículo 3, que cada vez que Israel semeava, então vinham os gibeonitas, os midianitas, vinham os midianitas e não só roubavam a colheita, ok? Eles não só roubavam a colheita, mas era uma coisa tão maligna que eles destruíam tudo. Olha só, o versículo 4 fala que eles destruíam todos os produtos da terra. Eles não deixavam em Israel sustento algum por 7 anos. Quem está me entendendo? 7 anos de uma miséria total. E aí o versículo 6 que diz que os filhos de Israel então clamaram ao Senhor. Irmãos, eles clamaram ao Senhor. Agora veja bem, toda vez que a gente clama ao Senhor, se eu perguntasse aqui, não é, quem está passando um momento difícil, não só na sua vida financeira, ou na sua família, ou sei lá em que área, até numa área, não é, de enfermidade, não é, uma coisa assim tão impossível, tão grande. Aí, irmãos, se eu perguntasse, você está orando por isso? Você diria, claro que eu estou orando, claro que eu estou orando. Irmãos, eles começaram a orar. E sabe o que acontece quando a gente começa a orar? Preste atenção. Sabe o que acontece quando a gente começa a orar, começa a clamar pela nossa situação? Acontecem 4 coisas, olha só. Primeiro, lá em Êxodo fala que quando o povo de Israel começou a clamar por causa da escravidão, olha o que aconteceu, a Bíblia diz que Deus ouviu. Diz assim, a primeira coisa que acontece é Deus ouve. Deus ouviu. Aí, a segunda coisa que aconteceu, Deus falou para Moisés, Moisés, eu ouvi. Moisés, eu ouvi, não é? Eu ouvi a tua oração, a oração do povo. E eu vi o que vocês estão passando na mão dos egípcios. E agora eu desci. Aí então Deus se envolveu. Agora ele falou o seguinte, e agora eu te envio para você enfrentar o faraó. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você tem uma necessidade e você está clamando, o que acontece? Deus ouve, Deus vê,
Deus desce e Deus envia. Envia quem? Você. Sabe por quê, irmão? Porque a gente espera assim, ó. Eu estou passando uma necessidade difícil na minha vida. Aí eu clamo, eu oro, eu jejuo. Aí eu quero que tudo se resolva. Irmão, Deus ouviu sua oração. Deus está vendo o que você está passando. Ele veio, Ele está totalmente envolvido no negócio. Só que Ele vai usar você. Quem está me entendendo? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então Deus ouviu o clamor, viu a situação do povo de Israel, desceu para se envolver, mas a Bíblia diz que Ele chamou alguém para enviar. E quem que Ele chamou? O Gideão. Nesse caso aqui foi o Gideão. Gostei de vocês dizerem, me chamou, glória a Deus. Só crente poderoso aqui. Muito bem, chamou o Gideão. Só tem um detalhe, presta atenção, só tem um detalhe. Irmãos, Deus pensa uma coisa do Gideão, e o Gideão pensa outra coisa dele mesmo. O que Deus fala do Gideão? Deus fala do Gideão assim no versículo 12. O Senhor apareceu ao Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Como que Deus chamou o Gideão? Você é valente, rapaz. Você é muito valente. E depois no versículo 14 ele diz: virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livra Israel. De que Deus chamou o Gideão? De forte. Ele chamou de valente. Ele chamou de forte. Então, Deus tem uma visão do Gideão totalmente diferente da dele. Porque olha como que o Gideão se vê. Ai, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Palmas. E eu sou o menorzinho dessa cidade. Então olha como que ele se vê. E olha como que Deus vê o Gideão. Irmão, então presta bem atenção. Você vai começar a entender o que eu vou te falar. Para que Deus comece a mudar a sua situação, ou para que Deus possa usar você, a sua vida, você tem que mudar a sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar tem que estar em concordância com a maneira de Deus pensar. Quem está me entendendo? Irmão, quando Deus queria dar um filho para o Abraão, Ele falou isso para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter muitos filhos. Para o Abraão, era difícil para o Abraão entender isso. Ele estava agora com 75 anos, ok? Depois ele pegou um atalho, acabou engravidando a escrava dele. Mas Deus voltou com ele e disse: não, você não entendeu. Eu quero que você vai ter um filho de Sara, ok? Não, mas Senhor, mas agora eu estou com 90, eu estou com quase 100, a Sara tem 90. Está complicado. Então, o que foi que Deus fez? Diga assim comigo, bem forte. Para que Deus opere, eu tenho que mudar minha mente. Eu tenho que mudar minha maneira de ver as coisas. Então, o que Deus vai falar para Abraão? Abraão, porque só a palavra de Deus não convenceu o Abraão. Ele disse: Abraão, tá, mas... Aí Deus falou assim: Abraão, olhe as estrelas. Veja as estrelas. Comece a contá-las. Ele não conseguia porque era muito. Ele disse: olha, assim que vai ser a tua descendência, irmão, não só numerosa como as estrelas, não somente isso, mas cada descendente seu vai brilhar como uma estrela. Aleluia. Era a hora que você dizia glória a Deus. Cada descendente seu vai brilhar como uma estrela. Vai ser alguém conhecido, vai ser alguém relevante, vai ser alguém que vai ser luz do mundo. Cada descendente seu. Agora presta atenção. Agora o Abraão viu. Agora o Abraão tem uma imagem. O que é essa imagem? O que é essa visão? Diga. É o pensamento. Antes de Deus fazer o milagre na vida do Abraão, e ele fez, você sabe, ele faria, não é? O nome do milagre era Isaac, que quer dizer engraçado, porque tinha que ser uma mulher de 90 anos grávida. Agora veja bem, antes de Deus fazer aquele milagre, Ele deu uma visão, Ele deu uma imagem, Ele deu um pensamento. Diga, a visão é o pensamento. Irmãos, quando você está construindo uma casa, não é assim? Se não acontece com você, acontece comigo. Eu estou construindo. Meu irmão, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo cada detalhe, né? A igreja, quando eu estava construindo a igreja, eu via cada detalhe. Luz e Mangues, eu fecho os meus olhos, eu vejo tudo que vai acontecer lá.
Então, na verdade, Deus já me deu a imagem, Deus já me deu o pensamento. Para Deus fazer algo na sua vida, Ele vai colocar um pensamento, Ele vai mudar o seu pensamento. Quem está me entendendo? Agora o Abraão não está olhando agora para o corpo dele. Agora ele tá focado no pensamento dele. Quando ele pensa na impossibilidade, ele lembra das estrelas. A descendência dele vai ser como as estrelas. Ele tem um pensamento agora. Deus falou para o Jacó: Jacó, você vai ser muito rico. Você vai ser rico, mais rico do que o seu sogro. Você vai herdar a bênção de Abraão. Era difícil para o Jacó acreditar nisso, porque o Jacó estava sendo escravizado pelo próprio sogro por 14 anos. E agora, irmãos, Deus fala para ele que ele vai ser muito rico. Mas aí Deus deu, de novo, uma imagem para ele. O sogro dele tinha dito para ele assim: olha, meu filho, é o seguinte, eu vou ser honesto com você. Olha, todos os animais, esses animais malhados aqui, ó, são seus, não é? Vamos fazer assim: o que nascer com pelo liso é seu salário. Impossível para a genética, não é? Impossível, não poderia acontecer isso. O Labão pensava que estava se dando bem, mas a Bíblia diz que Deus dava um sonho para o Jacó. Aí o Jacó sonhava com os bichinhos nascendo tudo lisinho, pretinho, marronzinho, branquinho. Ele sonhava, Deus deu uma imagem, Deus deu uma visão, Deus deu um pensamento. Então era impossível acontecer, mas o pensamento do Jacó era o mesmo pensamento de Deus, de prosperá-lo. Quem está me entendendo? O Labão ficou tão desesperado que disse: não, vamos mudar esse negócio. Está nascendo tudo lisinho, vamos mudar esse negócio. Toma aqui os lisos, se nascer malhado é teu. Ele dormia e Deus dava a visão, Deus dava o pensamento, Deus dava o pensamento, Deus dava o pensamento. Ele pensava e ele acreditava por causa do pensamento, e nascia tudo malhadinho, e ele ficou mais rico do que o sogro dele. Quem está me entendendo? Antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele vai mudar a sua maneira de pensar. Então, quando ele queria fazer algo tão grande na vida do Gedeão. Mas como que o Gedeão pensava? Eu sou pobrezinho, eu sou um menorzinho, como que eu vou fazer um negócio desse? Então, Deus precisava que o Gedeão mudasse a sua maneira de pensar. Como que isso acontece? Agora presta atenção, presta bem atenção. Ah, pastor, então eu vou orar e eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa que mude meu pensamento. Não é assim. Irmãos, a mudança de pensamento é uma ação minha. Diga, a mudança de pensamento é uma ação minha. Eu tenho que ser, proativo. É minha atitude. Então olha só o que diz Romanos 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, ou seja, com a maneira de viver deste mundo, mas transformai-vos. Diga, transformai-vos. Você percebe que não é uma transformação que vem sobre a sua vida, é uma transformação que você se dá. Ele diz: transforme-se. Não se conformem com a maneira que vocês estão vivendo, mas transformem-se. É uma ação minha. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Olha só que tremendo. Para que vocês possam experimentar. Olha só. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que vocês possam experimentar. Para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na vossa vida, vocês precisam mudar a vossa mente. Está escrito na sua Bíblia. É uma ação minha. Filipenses 4:8 diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, irmão, se você está ali envolvido com alguma coisa, uma conversa, aquela pessoa que só fala aquela derrota, só fala mal dos outros, aquela coisa ruim, aí você julga: peraí, a minha Bíblia diz que se for bom, se for puro, se for de boa fama, se tiver algum louvor, se tiver alguma virtude, eu posso ocupar, isso pode ocupar minha mente. Mas se não tem, eu não vou deixar isso entrar na minha mente. Percebe que é uma ação minha? Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, olha só o que eu vou te falar agora. Presta atenção. O Gedeão tinha tudo e você tem tudo. Só alguns que têm tudo. 3 pessoas têm tudo. Agora vou te dar mais uma chance, você estava distraído. O Gedeão já tinha tudo e você tem tudo para esse milagre. Agora presta atenção. Por que ele tinha tudo? Irmãos, veja bem.
O Gideão já tinha tudo o que ele precisava. Se você depois ler a história em casa, você vai ver que Deus enviou um profeta lá, que falou com eles a respeito do porquê eles estavam vivendo aquela situação e como que eles iriam sair daquela situação. Se eu perguntasse aqui quantos já receberam uma palavra de Deus sobre a sua vida, todos vocês já receberam. Eles tinham uma profecia. O próprio Deus dizia para ele: você é valente, você é forte. Olha só, irmãos, tinha muita oração ou não tinha? Tinha oração de um povo inteiro orando. Se eu perguntasse quantos de vocês estão orando, ou quantos estão orando por vocês, todos vocês estão debaixo de uma nuvem de oração. O Gideão tinha tudo para dar certo. Mas o que é que faltava? É esse o meu tema hoje à noite. Ok, queridos? Só faltava uma coisa. Só falta mudar a maneira de pensar, Gideão. Você já tem tudo para o milagre. Você já tem tudo que você precisa para eu usar você, para eu mudar a sua realidade, a realidade dessa nação. Mas só falta uma coisa para você. Você tem que pensar como eu. Você tem que ter o meu pensamento. Você tem que ter a minha visão. Você tem que ver tudo isso como eu vejo. Quem está comigo aqui? Então a pergunta é: como mudar a minha maneira de pensar? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. Então, você já tem tudo, meu irmão. Você já tem tudo. Eu estou falando isso de coração. Estou profetizando sobre a sua vida. Você já tem tudo que você precisa. Não é? Você é filho de Deus, então você ora, Deus ouve. Deus vê a sua situação, Deus desce. Mas quando Ele envia você, você tem uma visão distorcida de você mesmo. Não funciona. Entende? Então, você precisa mudar a sua maneira de se ver e a maneira de ver as coisas. Então a pergunta é como, e eu vou te falar através da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, como então? Se eu só vou experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a minha vida, se eu mudar minha mente, como então eu mudo a minha mente? Então, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Eu já tenho falado muito sobre isso, então eu vou passar rapidinho aqui. A primeira coisa é pela palavra de Deus. Olha só o que diz aí o versículo 16, me acompanhe. Tornou-lhe o Senhor, ou seja, Deus falou com ele, com o Gideão, e o Gideão disse: não consigo, a minha família é pobre, eu sou o menorzinho, não vai dar certo. E Deus então, devolve para ele a réplica de Deus. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmão, isso é uma palavra de Deus, presta atenção. Isso é uma palavra de Deus. Sabe o que Deus está falando? Gideão, você não está entendendo, filho. Quantos eles são mesmo? A Bíblia diz que eles eram incontáveis, como a areia da praia do mar. Os midianitas eram incontáveis. O texto diz que quando eles vinham como um bando de gafanhotos. Eles eram incontáveis, eles vinham destruindo tudo. Então não dava nem para contar. Vamos dizer que eles eram 1 milhão. A Bíblia não diz quanto eles eram. E aí o Gideão está ali com medo, mas olha essa palavra que Deus dá para ele. Já que eu estou contigo, é uma palavra de Deus. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. O que ele está dizendo, Gideão? Eu e você somos maioria. Meu irmão, um com Deus é maioria. Amém, querido? Eles são 1 milhão, só eu e você já somos 2. Eles só são 1. Então eu e você é 2 contra 1. Tá fácil, Gideão, vamos arrebentar com eles. Deus está mudando a maneira do Gideão pensar. Deus está dando uma palavra, a palavra de Deus para o Gideão, para ele pensar de uma maneira diferente, ok, queridos? A conta do Gideão era: eu tenho 31.700, pode ser que a gente consiga. Deus disse: não, Gideão, é diferente, olha a palavra. Irmão, se você, conta aí, eu vou te dar um dever de casa, conta quantas vezes tem a palavra Deus disse a Gideão, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Juízes. Deus fala muita coisa para o Gideão, Deus vai mudando a mente dele com a sua palavra. Cada vez que Deus disse, era a palavra de Deus. Então Deus disse, por exemplo, não, Gideão, você tem muita gente. Não, você tem 31.700. Não vai funcionar. Manda voltar para casa quem está com medo, quem tem esposa, quem comprou terreno, que não sei o que mais. Manda voltar. Voltaram 31.400, sobraram 300. O Gideão ficou apavorado. Deus disse: joia,
é de tudo que a gente precisa. Então, à medida que o Gideão foi ouvindo a palavra de Deus, as orientações de Deus e a sabedoria de Deus, através da sua palavra, irmãos, ele foi mudando a maneira de pensar. Quantos querem mudar a sua maneira de pensar? A resposta seria: eu não quero, eu preciso, pastor. Você precisa desesperadamente mudar a sua maneira de pensar. Ok, queridos? Agora eu quero ler com vocês aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, Provérbios 4:20. Vamos projetar aqui para mim? Provérbios 4:20. Ok, queridos? Tá aqui, né? Beleza, olha aqui, ó. Eu preciso que vocês leiam junto comigo isso aqui. Irmão, isso aqui é uma chave para a gente entender o que eu estou falando. Filho meu. Quantos filhos de Deus tem aqui? Só os filhos de Deus, por favor. Maravilha. Então é para você. É uma advertência do pai para você. Olha o que ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. E quem está falando? Quem está falando? Preste atenção na minha palavra. Atenção. Não leia de qualquer maneira. Atente. Concentre-se. Priorize. Ele está dizendo atenta. Ele diz mais, ele diz: aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Sabe, irmãos, eu vejo uma pessoa caminhando numa direção e num trilho, não é? De preocupação e angústia. E Deus está dizendo: filho, presta atenção no que eu estou te dizendo. Aí ele está falando assim: inclinar o ouvido dar um passo para o lado, sai dessa estrada aí, dá um passo para o lado e inclina o ouvido. Ouça o que eu estou dizendo. Ele continua, ele diz: não os deixes apartar-se dos seus olhos. Pode ser no seu celular, a sua Bíblia. Entende? Então você tem o seu tempo com Deus, de manhã cedo, joia. Mas durante o dia, se você tem um tempo, em vez de você jogar seu tempo fora, sua vida fora na internet, eu não estou falando contra, mas seja inteligente, seja sábio, não jogue toda a sua vida fora, no Facebook, no estragando, porque ele estraga, não estou brincando, não jogue toda a sua vida fora nisso, não é? Então, eu acho interessante ele dizer: não tire dos seus olhos, esteja sempre em contato com ela. Eu acho legal, às vezes a gente está viajando, eu e a Meila, e ela pega o celular dela, né, e ela começa a... Aí ela começa... Ela fica fazendo assim, ó. Eu já sei, ela está decorando o versículo. Ninguém ganha ela em casa em decorar versículo. Ela está aproveitando o tempo dela. E ela está com... Não afaste os olhos da minha palavra. Ele está dizendo: atente para o que eu digo. Inclina os ouvidos e não deixe a minha palavra se afastar dos seus olhos. E ele continua, ele diz assim mesmo: olha só, guarda esses mandamentos no íntimo do seu coração. A palavra coração aí é mente. Ok, queridos? Guardar no íntimo do coração. É guardar na minha mente. Como que eu guardo no íntimo do meu coração, na minha mente? Sabe como que é? Decorando. Decorando versículos. Né? Então você lê de novo, lê de novo. Lê de novo, lê de novo. Aí você decora. Irmãos, é tremendo. Agora olha a promessa disso: se eu guardar, se eu inclinar meus ouvidos, se eu não deixar afastar dos meus olhos, se eu guardar a palavra no íntimo do meu coração, da minha mente, se eu decorar, se eu conhecer a palavra, veja bem, olha as promessas: porque são vida para quem os acha os mandamentos. Como assim? É isso que é o avivamento, pessoal. É isso que os discípulos sentiram na estrada de Emaús, quando eles estavam totalmente desanimados, pensando na sua mente que acabou tudo, porque Jesus morreu e hoje é o terceiro dia. Então Jesus vem ali do lado deles e começa a falar para eles a palavra de Deus, e começa a recitar versículos e ensinar a palavra. E a Bíblia diz que um fala para o outro: você não sentiu o seu coração voltar a arder? O que é que faz o coração arder? O que é que traz vida para você? É você atentar,
é você inclinar os ouvidos, é você não tirar os olhos, é você guardar no íntimo do coração. Você vai começar a sentir esse avivamento pessoal. Quem está me entendendo? É isso que te muda. É isso que muda a sua mente. Entende? Ele continua, ele diz que não somente vai trazer esse avivamento, mas ele diz também que vai ser saúde para o seu corpo. Ele está falando de saúde mesmo. Ele está falando que pessoas que têm um relacionamento com a palavra, que atentam para a palavra, que inclinam o ouvido, que não tiram os olhos da palavra, que guardam a palavra no coração, são saudáveis. Por que isso? Porque você vai acabar descobrindo que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. No seu relacionamento com a Bíblia, Jeová Rafá é eu, sou o Senhor que te sara. Você vai descobrir que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades e todas as suas dores ele levou sobre si. Você vai descobrir na palavra, servireis ao Senhor vosso Deus e ele tirará do vosso meio as enfermidades. Não haverá entre vós mulher que aborte e o Senhor completará todos os dias da sua vida. Aleluia! Então quem tem um relacionamento com a palavra vai ter saúde. Claro, tem que tirar o açúcar e o trigo para ajudar. Mas isso já é uma revelação. Agora, queridos, presta atenção. A primeira coisa que acontece na vida do Gideão, então, é Deus começa a falar com ele. Presta atenção. Deus começa a falar através da palavra. Então, se você está precisando de um milagre, se você está precisando de algo grande na sua vida, em qualquer área da sua vida, não importa a área, em qualquer área da sua vida, pelo amor de Deus, o que você precisa, porque você já tem tudo. Se eu perguntasse quantas pessoas estão orando por você, e você mesmo está orando, quantas profecias você já recebeu a respeito disso que você está orando, não é? Quantas palavras, mas meu irmão, você tem tudo que o Gideão tinha, por que não aconteceu? E por que por 7 anos eles estão sofrendo desse jeito? Porque a cabeça está errada, porque a mente está desfocada, não está certo, está errado. Então a primeira coisa, mude o seu relacionamento com a palavra e a sua maneira de pensar vai começar a mudar. Agora a segunda coisa é interessante também, quer ver? Olha só que coisa tremenda, gente, olha que coisa tremenda. Então a primeira maneira de mudar é pela palavra de Deus. E a segunda maneira de mudar nossa mente é pela palavra do próximo. Diga comigo, a palavra do próximo. Pergunta para mim, como assim, pastor? Pela palavra do próximo. Irmão, quem vai dizer isso é o próprio Deus. Quer ver? Acompanha comigo. Aqui no versículo 10 do capítulo 7. Depois que Deus falou para o Gideão, e ele foi mudando a cabeça do Gideão, a maneira de pensar do Gideão pela sua palavra, agora o Gideão já é outra pessoa, os 31.400 já voltaram para casa, ele só tem 300 homens, quantos homens eles têm? 300 homens, e o Gideão diz, eu estou pronto, eu vou lá. E Deus fala assim para ele, nesse momento, Juízes 7:10, se ainda temes atacar, desce tu com teu servo Purá, ou Pura, no arraial. Versículo 11. E ouvirás, diga comigo, ouvirás. E ouvirás o que dizem depois, fortalecidas as tuas mãos. Interessante, fortalecidas as tuas mãos pelo que você vai ouvir desses homens. Olha só, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a extremidade do arraial. Agora, olha aqui, irmão, presta bem atenção. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Deus já tinha dado a sua palavra para ele. Não é? Eu creio que muitos de vocês já têm um relacionamento com a sua Bíblia. E Deus tem falado com você, especificamente com você, joia. Esse é o começo da mudança da nossa mente, mas não é tudo. E o próprio Deus disse para o Gideão, Gideão, se ainda você teme, depois de tudo que eu disse, se ainda você teme, eu vou te falar mais uma coisa que está faltando. Você precisa ouvir a palavra das pessoas, do próximo. E ele diz que você vai lá com seu servo Purá, e você vai ouvir a palavra da boca deles. E a palavra da boca deles vai fortalecer os seus braços para essa guerra. Quem está me entendendo? O que significa isso, pastor? Significa o seguinte:
quem que você está ouvindo? Ou o que você está ouvindo das pessoas? Entende? Irmão, vocês estão ouvindo uma palavra de Deus hoje aqui. Ok? Beleza. Aí você, puxa vida, é verdade. Eu só vou experimentar o melhor de Deus se eu mudar minha mente. Está escrito. O pastor não está inventando isso. Entendi. Puxa vida, então eu vou ler mais a minha Bíblia. Eu vou gastar mais tempo com a minha Bíblia. Só que você sai daqui e você vai para o seu trabalho, e você vai para a sua família, para os seus amigos, e você começa a ouvir deles derrota, impossibilidades, maledicências, falando mal de todo mundo, e fala mal do cara que foi preso, e fala mal do cara que não foi preso, e fala mal do cara que não quer prender o cara que não foi preso, e aí fica o tempo todo nisso, e ouve, e fala, e ouve, e fala, mas essas palavras do próximo não estão construindo a sua vitória. Irmão, o que Deus mandou o Gideão ouvir foi: ouça o que é bom. Olha o que os caras estavam dizendo dele, escuta bem. Eles foram sorrateiramente, ele e o Purá, eles foram e se esconderam e ficaram lá atrás de uma moita, escondidinhos. Então, quando eles estavam lá escondidinhos, saiu um cara, um midianita, saiu desesperado da sua tenda, gritando: ele teve um pesadelo, gritando desesperadamente. O companheiro dele acudiu ele: o que aconteceu? Ele disse: eu tive um pesadelo. Eu sonhei com um pão de cevada gigantesco rodando sobre o acampamento e caía em cima da tenda do capitão do exército e matava todo mundo. O companheiro dele disse, e o Gideão, que estava escondidinho com o Purá, ouviu. Ele disse: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. O Senhor entregou o arraial dos midianitas na sua mão. Na linguagem da Bíblia, da Bíblia do Ceará, está escrito: nós estamos... Não vou falar. Então veja bem, irmãos, quando eles falaram isso, escuta bem, olha só, lembra que foi que o Senhor falou? Vai lá e ouça a palavra boa. Você já ouviu a minha palavra, você já mudou, você já melhorou a sua mente, você já é outra pessoa. Agora você precisa ouvir a palavra das pessoas, a palavra boa. E Deus enviou no lugar certo. Irmão, ore assim, para que Deus te envie para lugares certos, para você ouvir as pessoas certas, que vão fortalecer as suas mãos. Lembra que Deus falou? Quando você ouvir, as suas mãos vão se fortalecer. Olha o que Gideão falou quando ele voltou. Eu acho tremendo. Juízes 7,15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Irmão, por que ele disse isso? Em que momento ele disse isso? Ele disse isso quando ele ouviu a pessoa certa falar. Interessante isso. Ele não falou quando ele ouviu a palavra de Deus ainda, porque era um processo. Estava mudando a vida dele, estava transformando ele. Transformai-vos. O Gideão estava atento, o Gideão estava com o ouvido inclinado, o Gideão estava com a palavra diante dos seus olhos, o Gideão estava colocando a palavra no seu coração, estava gerando vida nele, estava gerando saúde nele, mas é um processo. Agora escuta bem, nós precisamos rever quem que nós estamos ouvindo. Entende? Então, irmão, você senta num lugar com alguém e a pessoa começa: porque não sei o que, a desgraça, porque a crise, porque não sei o que, porque não prende o outro, porque prendeu o outro, porque não sei o que, porque nós já estamos piorando, por causa do desemprego, porque eu estou doente, eu estou não sei o que, eu estou cansado, eu não aguento mais esse marido. Meu irmão, pelo amor de Deus, ou você para essa conversa, ou você muda essa pessoa, né? Muda essa pessoa. Não, irmão, eu sou pastor, então a minha missão é ouvir as pessoas. Mas eu ouço, para eu entender o que está fazendo aquela pessoa sofrer. Às vezes ela está espremendo um tumor, vai doer, e ela tem que falar mesmo. Então fale, minha filha, vamos lá.
Beleza. Beleza, a gente tem que aprender a limpar vômito. Agora, irmãos, pronto, vomitou. Agora é comigo, minha irmã. Ou meu irmão, agora toda vez que você vai encontrar aquela mesma... Irmão, pelo amor de Deus, isso vai te destruir. Então eu estou vendo que tem muito crente, que tem muito potencial, muito crente que tem profecia, que tem oração, muito crente que tem chamado, muito crente que tem tudo, mas que ouve muita conversa fiada. Entende? A pessoa fica lá, irmão, esses dias a gente estava vendo, alguém estava perto da gente compartilhando, ela estava no Facebook, só que eu e a Meila, eu treinei a minha esposa, meu irmão, treinei meus filhos, né? Aí começou, porque a desgraça, olha essa desgraça aqui, meu Deus do céu, irmão, a gente só conseguiu ouvir a primeira desgraça, irmã querida, tchau, não, mas você tem mais uma desgraça, né? Não, irmã, não, quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, chegou o Jairo diante de Jesus, e ele contou para Jesus, Senhor, a minha menina de 12 anos está morrendo. Pensa, irmão, uma situação de um pai desse. Olha o que Jesus disse. Eu vou na sua casa. Olha a palavra de Jesus. O Jairo, então está resolvido. Aí, irmão, eles começam a ir. Quando eles vão no meio do caminho, aparece uma mulher enferma, lembra da história? E ela rouba a cena. Ela rouba a atenção. Jesus tem que cuidar da situação dela. Essa mulher é uma mulher de fé também. Ela arrancou de Jesus o poder. Quando ela tocou nele, beleza, Jesus curou a mulher. Quando Jesus resolve o caso dela, que ele volta para o Jairo, vamos Jairo continuar. Aí tem uma pessoa dessa lá. Não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito. Acabou, te conforma, miserável, com a tua situação. Entende? Irmão, isso é enviado de Satanás. E ele disse, não tem mais jeito, morreu. Jesus só falou uma coisa para ele. Jairo, olha para mim. Não tenha medo. Ele só disse isso. Não tenha medo, mas creia. Irmão, o que ele está dizendo? Que se você tiver medo, você não vai crer. Agora, irmão, combina síndrome de medo com fé. Irmão, não tem alguma coisa errada do crente viver uma síndrome de medo, de pânico? Tem alguma coisa errada. Não entra na minha cabeça. Ele disse, não tenha medo. Não deixe o medo entrar no seu pensamento. A palavra no grego diz, detenha o medo. Pare o medo, impeça esse pensamento. Não pense no que ele disse, pense no que eu te disse, que eu vou curar a sua filha. Irmão, se você estiver com medo, é porque você está dando mais atenção para o que o diabo está dizendo na sua vida, do que Deus está dizendo na sua vida através da sua palavra. Ou pessoas enviadas por Deus estão dizendo na sua vida. E aí o Jairo disse, sai fora daqui, rapaz, sai daqui, vamos mestre. E eles foram, aleluia. O Davi chegou lá, diante do Golias, e aí é interessante isso, porque quando ele chega, ele ouve logo, esse cara está lá. Quem é que você está pensando que você é? Que você está aqui, você é um presunçoso, você é maldoso, cadê as suas pouquinhas ovelhas? O irmão dele falou isso para ele. Como que o Davi combateu isso? Ele tinha uma palavra de Deus sobre aquilo, mas ele foi com uma outra pessoa e perguntou, o que é que o homem que vencer esse gigante vai ganhar? O cara disse, vai ter isenção de impostos, vai casar com a filha do rei e vai ganhar uma rica recompensa. Beleza, ele foi com outro. A Bíblia diz que ele foi 2 vezes, ele ouviu 2 vezes essa boa notícia para combater aquela má notícia. Quem está me entendendo? Ele foi com outro e perguntou, o que é mesmo que o homem que vencer esse gigante vai ganhar? O cara repetiu tudo para ele. Beleza, 2 contra 1, eu vou vencer. Meu irmão, o que é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Quem é seu conselheiro? Quem que você segue? Quem é o seu ídolo? Um cara que só fala mal dos outros? Um cara que só fala desgraça?
Um cara que, pelo amor de Deus, meu irmão, sai daí. Sai daí. Aleluia. Quem está comigo? Não, irmão. Às vezes eu vejo até líderes proeminentes, falando e fala mal dos outros, e todo mundo está errado, só ele que está certo, porque isso, porque aquilo, porque torna, porque deixa, e não fala a palavra de Deus, e não libera a bênção sobre o povo, e não abençoa, e só amaldiçoa o outro, e todo mundo, que coisa legal, que maravilha, 1 milhão de seguidores, o cara que fala mal de todo mundo. Pelo amor de Deus, é por isso, meu irmão, que as pessoas estão onde estão. Porque elas têm tudo para dar certo, mas a sua mente é uma mente doente. Igual aquele lá que está falando mal de todo mundo, é porque está com a mente doente também. E isso contagia, porque a amargura brotando contamina, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos avançar para a gente terminar. Às vezes eu esqueço do horário, irmãos. Oh, meu Deus. Tá bom. Terceiro e último lugar para a gente orar. Como que eu mudo a minha mente, pastor? Para eu desfrutar do melhor de Deus. Pela palavra de Deus. O Gideão já tinha ouvido a palavra várias vezes, várias coisas. Pela palavra do próximo. Deus enviou o Gideão, a pessoa certa, para ouvir a coisa certa. E agora, em terceiro lugar, palavra de Deus, palavra do próximo e pela minha própria palavra. Interessante isso. Como que palavras são importantes. Palavra de Deus, tudo começa com a palavra de Deus e a luz entra. Porque a Bíblia diz que a palavra é a luz do homem. Quando ela entra no homem, então se ilumina. Beleza, mas é o início. Aí depois eu tenho que ouvir pessoas, seguir as pessoas certas e ouvir o que é certo. Encher a minha mente. Irmãos, a mente é como uma árvore. Eu preciso adubá-la para ela dar os frutos certos. Ok, queridos? Agora, em terceiro lugar, que é tão importante também, pela minha própria palavra. O que eu estou falando? Olha o que diz aí o versículo 18. Vamos terminar com isso aqui. Juízes 7, verso 18. Quando eu tocar a trombeta, Gideão está falando para os homens dele, os 300 que sobraram, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a vossa ao redor de todo o arraial e direis. O que era para dizer? Pelo Senhor e por Gideão. Vamos repetir isso bem forte comigo? Pelo Senhor e por Gideão. Agora vamos mudar o nome. Você vai dizer pelo Senhor e pelo seu nome. E vamos lá bem forte. Pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Agora, o que isso tem a ver com a palavra que eu digo? Irmãos, é muito tremendo. Sabe por quê? Olha, esse é o novo Gideão. Entende? Porque o primeiro Gideão, lá no começo, quando Deus chegou, o cara está dizendo, não, Senhor, a minha família é a menor, a mais pobre, eu sou o menor. Não, eu sou o Gideãozinho. Ele está dizendo, eu sou o Gideãozinho, não, eu não sirvo. Aí Deus colocou ele no processo. Palavra de Deus, palavra do próximo. Ele começou a escolher o que ele ouvia, Deus começou a dirigir ele nesse caminho. Ouvir o que é correto, legal. Então ele cresceu. Agora ele está diante da batalha. E agora, olha como, isso não é presunção do Gideão. Agora eu entendo. Ele está diante da batalha e ele diz, pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que significa isso? Eu concordo com Deus. Eu sou valente mesmo. Eu sou forte mesmo. Entende? Deus vai fazer isso. E eu e Deus junto, meu irmão, a gente arrebenta com 1 milhão. Deus é Deus. Mas Ele está contando comigo para essa missão. É pelo Senhor e é por Gideão. Irmão, isso tem uma declaração de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está entendendo, irmão? Isso não é, sabe essa falsa humildade. É porque eu não posso, eu não consigo. Irmão, não. Se Deus disse, você é valente, eu vou dizer, não, eu sou covarde. Deus está dizendo, você é forte. Não, eu sou fraco. Então eu estou indo contra o que Deus está dizendo.
Meu irmão, se Deus está dizendo que eu sou valente, eu sou valente. Foi isso que o Gideão entendeu. Eu sou valente. Se ele disse que eu sou valente, é porque eu sou, meu irmão. Por isso que eu malho o trigo no lagar. Não é? Porque o trigo se malha onde tem vento, para levar a palhinha do trigo. O Gideão malhava o trigo lá no lagar. Ou seja, ele era o único que não desistia. Os outros desistiam. Ele ia lá para o lagar, sem vento mesmo. Ele ia catar cara corajoso, cara valente. Esse cara é perseverante. Deus viu isso no Gideão. Então, irmão, ele chegou a essa conclusão. Eu acredito no que Deus acredita de mim. Quem está me entendendo? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Então é por Deus e por Gideão. Nós vamos juntos nesse negócio, aleluia. Como que é importante, meu irmão, o que você está dizendo de você mesmo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza a língua comerá do seu fruto. A vida e a morte, o sucesso e a derrota estão no poder da língua. Você entende o que você está falando? O que eu estou falando? Você entende como que é importante isso? O que você está falando? A Bíblia diz que nós seremos justificados e nós seremos condenados pelas nossas palavras. Que coisa! Então o que a gente está dizendo, irmão, é tão importante, é tão poderoso, tão poderoso. O que Deus pode, irmãos, eu fico impressionado com o que Deus fez através desse homem que mudou a sua maneira de pensar. Escuta bem. Você já leu a história do Gideão? Sabe esse cara que disse que eu sou pequenininho, eu sou pobrezinho, eu sou menorzinho? Ele se tornou um juiz. E ele liderou Israel porque não tinha rei. E os juízes eram como se fossem os reis. Então ele reinou por 40 anos. Aquele Gideãozinho, aquele homem que não valia nada, aquele homem que não conseguiria nada, foi um homem poderoso sobre Israel. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você entenda isso como uma história. Eu quero que você se identifique com isso. Eu quero que você entenda que se você mudar sua maneira de pensar, você vai ser colocado em altos lugares para a glória de Deus. Você vai ser colocado em posições estratégicas para a glória de Deus. Você vai prosperar para a glória de Deus. Você vai conquistar para a glória de Deus. Mas tem que mudar a mente. Irmãos, o que Deus pode fazer através de um homem que muda a sua mente. Olha só o que Deus fez, escuta bem. Os 300 estão ali. Gideão repartiu eles em 3 companhias de 100. E o Gideão, então cada um tinha um cântaro igual a esse aqui. Eu não vou pegar, senão vai bagunçar com a decoração. Cada um tinha um cântaro e tinha uma tocha dentro do cântaro. Quando o Gideão tocasse a trombeta, não é? Todo mundo tinha que quebrar o seu cântaro e tocar a trombeta ou a corneta, aquele chifre do carneiro, ao mesmo tempo que o Gideão. Escuta bem. Irmãos, eu penso que cântaro fala da gente mesmo. Nós somos o vaso, não é? E o vaso quebrado somos nós mesmos, que precisamos quebrar para que o Espírito Santo flua da gente. Mas escuta bem, quando o Gideão deu o sinal e eles tocaram a trombeta, 300 pessoas, irmão, está na sua Bíblia. A Bíblia diz que os midianitas se alvoroçaram e um corria para o lado, o outro corria para o outro, eles se trombavam, um matava o outro, foi uma verdadeira loucura. E a Bíblia diz um detalhe que eu acho tão tremendo nessa história. A Bíblia diz que os 300 não se moveram do seu lugar. O inimigo... Irmão, foi um terremoto no arraial do... E todo mundo se matando. E ele... Por quê? Porque um homem mudou a sua maneira de pensar. Agora ele pensa como a palavra. Agora ele sabe quem ele vai ouvir. Ele vai selecionar os relacionamentos dele.
Ele não vai, irmão, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu mandei você acabar com esse relacionamento. O pastor Jackson disse que é para eu acabar esse relacionamento. Eu estou dizendo, mude essa pessoa. Quando ela estiver falando, não, irmã, bora falar de coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu sempre falo para essas pessoas que reclamam muito? Eu digo, deixa eu te falar uma coisa boa, meu irmão. Problema e tribulação são privilégios dos que estão vivos. O apóstolo Paulo diz, por isso eu me alegro com as tribulações, porque a tribulação é uma prova de quem está vivo, eu estou vivo, meu irmão. Entende? Só passa por tribulação e problema quem está vivo, aleluia. Quem já morreu não passa mais. E eu não quero trocar com eles. Ainda quero ficar por aqui. Ainda tem muita missão para a gente cumprir aqui. Então pare de reclamar da vida, porque a vida é fantástica, meu irmão. A vida é fantástica. A vida é um privilégio maravilhoso. Agora escuta bem. Eu quero fazer um exercício com você, porque a Bíblia diz assim, olha. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Diga, com o coração se crê, com a boca se confessa. Irmão, não tem poder só de eu ficar falando assim, esse celular é um S9, é um S9, é um S9, é um S9, é um S9. Não é um S7 todo quebrado. E não vai virar. Agora, se eu crer que você vai me dar um, não, brincadeira. Eu estou brincando. Agora, se eu crer e Deus falar comigo mesmo, eu vou te dar um S9. E eu confessar com a minha boca, aí vai acontecer. Entende? Agora veja bem, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Ouve a palavra, ouve as pessoas certas e confessa a palavra. Confessa essas palavras certas. Para de confessar derrota. Irmão, para de dizer, estou cansado desse trabalho. Vai ser demitido. Eu estou falando sério. Irmão, toda pessoa que começa a falar, estou cansado desse trabalho. Eu digo, ai meu Deus, está amarrado. Eu tento convencer o irmão, mas o irmão teimoso. Eu estou cansado desse trabalho. Daqui a pouco ele diz, pastor, fui demitido. Não sei o que aconteceu, eu sei. Está cansado. Bora ficar em pé para parecer que está acabando? Eu quero fazer um exercício, ok? Eu quero fazer um exercício com vocês, presta atenção. Muito bom esse exercício, eu quero que todo mundo fique ligado agora, porque isso, inclusive, não para de filmar, porque faz parte da palavra isso aqui ainda, então você não pode distrair. Irmão, vamos mudar a nossa maneira de viver? Vamos mudar a nossa maneira de pensar? Vamos mudar a nossa maneira de agir. Como é que eu faço isso? Diga comigo, palavra de Deus, palavra do próximo e a minha palavra. Então deixa eu te ensinar algo aqui que eu faço. Eu faço isso sempre. Eu faço isso sempre. Então assim, olha, e eu gosto muito de ficar falando isso. Eu fico falando. Eu quero te ensinar. Vocês vão repetir junto comigo esse exercício, ok? Depois eu posso te passar. Bem forte comigo, todo mundo diga assim. Nunca mais eu direi que eu não posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca mais eu direi, não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca mais eu direi, estou com medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Nunca mais eu direi que tenho dúvida ou que me falta fé, porque eu tenho a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nunca mais eu direi, eu sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Nunca mais eu direi que estou com medo de Satanás, porque maior
é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nunca mais eu direi, eu sou derrotado, porque Deus em Cristo Jesus sempre, sempre, sempre me conduz em triunfo. Nunca mais direi, não tenho sabedoria, porque Cristo Jesus se tornou da parte de Deus a minha sabedoria. Nunca mais direi, estou doente, pois pelas suas feridas eu fui sarado. Nunca mais direi, estou preocupado, estou frustrado, pois estou lançando sobre Cristo toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Nunca mais direi, estou condenado, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É esse o segredo. Esposa, ajude o seu marido. Marido, ajude a sua esposa. Ah, meu amor, porque... Amor! Está amarrado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse é o segredo dos segredos. Só faltava uma coisa para o Gideão, e ele venceu. Só faltava uma coisa para nós, e nós vamos vencer. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.